Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de regressão linear nós iremos aprender sobre modelos lineares generalizados. Serão 4 tópicos na aula de hoje, começando pela introdução. Como nós vimos, existem fenômenos, variável resposta e y, que podem ser descritos por um conjunto de variáveis preditoras, x, da seguinte forma: y segue uma distribuição com uma certa média e uma certa variância, estou antecipando o que vem pela frente, em que esse μ é um x transposto beta, então essa relação entre y e x se dá através da média. Então, μ e σ2 são a média e a variância, respectivamente, da distribuição de y. X é um vetor conhecido, beta beta, assim como σ2, são parâmetros desconhecidos. É conveniente escrever a relação entre as variáveis resposta e preditor da seguinte forma: ao invés de dizermos y segue uma distribuição com média x transposto beta e variância σ2, nós podemos dizer que y é um x transposto beta mais um epsilon, em que esse epsilon tem distribuição de média zero e variância σ2, sendo esse epsilon denominado de erro. Então é mais interessante, ao invés de trabalhar com distribuições e com média, fica mais popular falando tem uma variável que é função de outras mais um erro. A fim de estimar beta e σ2 e explicitar a relação entre as variáveis, é necessário retirar uma amostra independente de tamanho n desse vetor y e x. Isto é, vai ter um vetor y1, x1, y2, x2, pontinho, pontinho, yn, xn, com cada yl tendo distribuição d com média μl e variância σ2. Lembrando que o μl é xl transposto beta. xl é um vetor de variáveis conhecidas, L de 1 até n, que n é o tamanho da amostra. Ou de forma alternativa, YL é um XL transposto beta mais um EY. Em cada YL tem uma distribuição de média zero e variância σ2, L de 1 até n. Em outras palavras, ε1, ε2, εN são variáveis aleatórias independentes e com a mesma variância σ2. Resumindo, e é muito mais comum encontrar isso em livros, a relação entre as variáveis resposta e as preditoras é linear. Os erros têm média zero, variância constante e são não correlacionados. Para obter as estimativas dos parâmetros, somente é necessário usar os estimadores oriundos do método de mínimos quadrados. Porém, para o uso de procedimentos diferenciais, como testes de hipótese ou intervalo de confiança, a seguinte suposição precisa ser adicionada. E a suposição é: YL tem distribuição normal, com média μL e variância σ2. De forma equivalente, YL é um XL transposto beta mais um εL. Até o momento é igual. A suposição entra aqui: YL, ou εL, tem distribuição normal, com média zero e variância σ2. Para L1, 2, pontinho, pontinho, N. Isto é, nós precisamos assumir que a natureza dos dados segue uma distribuição normal. Como é uma distribuição simétrica, com suporte na reta real, supor normalidade em situações em que os dados são assimétricos, estritamente positivos ou de contagem, pode não ser razoável. Então vamos aos modelos lineares generalizados e o que ele se conecta com o slide anterior. Uma alternativa para ajustar os dados é supor que a sua natureza segue alguma distribuição da família exponencial. Isto é, y segue uma família exponencial com parâmetros θ e φ, ou Fe. Se y é da família exponencial, sua função densidade e probabilidade pode ser escrita da seguinte forma, esta expressãozinha aqui. Mas cuidado que dependendo do autor ele escreve de uma forma diferente. Em que b, c e d são funções conhecidas. Θ e φ são, respectivamente, os parâmetros canônico e de precisão. O inverso de φ, o φ menos 1 ou 1 sobre φ, é o parâmetro de dispersão. Além disso, se y é da família exponencial, então a esperança de y, que é μ, é dada pela derivada de b de θ em relação a θ. E a variância de y é φ a menos 1, que multiplica a derivada segunda de b de θ, derivada duas vezes em θ, que vai resultar no φ a menos 1, v de μ. Esse v de μ
ou V função de μ, é denominada de função de variância. E θ pode ser obtido integrando 1 sobre V em relação a μ. Isso vai resultar na função Q de μ. E essa função Q de μ é uma função conhecida 1 a 1 de μ. As tabelas 1 e 2 apresentam as quantidades mencionadas até aqui para 5 casos, isto é, para 5 distribuições. As duas primeiras discretas, que são da família exponencial, a binomial é Poisson, quem é o θ, quem é o φ, quem é o b de θ, quem é o c de y, quem é o d de yφ e a variância e a função de variância de cada uma delas. A tabela 2 para gama, normal e normal inversa. Partindo da mesma ideia de um modelo de regressão linear, nós podemos supor que a média é função de parâmetros conhecidos ou de variáveis conhecidas e parâmetros desconhecidos, beta 1x1 mais beta 2x2 mais pontinho pontinho, beta pxp, no caso um x transposto beta. Todavia, notem que não há nenhuma restrição sobre os vetores x e beta, e isso pode ser problemático, pois a média de uma Bernoulli, por exemplo, está contida no intervalo 0, 1. Lembrando que a Bernoulli, uma variável aleatória discreta, seu parâmetro o parâmetro que está associado a ela é o P, é uma probabilidade, é uma proporção, está entre 0 e 1. E P é a média, é o μ. Nós estamos assumindo aqui que μ é x transposto beta. E esse x transposto beta poderá estar fora desse intervalo 0, 1. Para contornar esse problema, ao invés de nós ajustarmos a média, nós podemos ajustar uma função dela, isto é, g de μ é x transposto beta. Nós generalizamos aquela propriedade, ou aquela suposição de média igual a x transposto beta. Essa função g é uma função invertível e conhecida. Nós temos que partir dessa suposição, nós conhecemos quem é g, sendo ela denominada de função de ligação. Proposto por Nelder e Wedderburn em 1972, os modelos lineares generalizados, ou MLG, supõem um fenômeno y, tal que y é da família exponencial de parâmetros θ e φ, com g de μ igual a x transposto beta. Da mesma forma, o que ocorre no modelo de regressão linear, para explicitar a relação entre as variáveis, é necessário estimar os parâmetros do modelo. Para isso, é necessário retirar uma amostra independente de tamanho n do vetor y e x, isto é, y1x1, y2x2, pontinho, pontinho, ynxn. Com cada y, ou cada yl da família exponencial de parâmetros θl, vai ter um θl para cada unidade amostral e φ, é o mesmo φ, em que g de μl é um xl transposto beta, xl vai ter um xl para cada um das amostras. L igual a 1, 2, pontinho, pontinho, n. Os estimadores do vetor beta e escala φ são obtidos pelo método da máxima verossimilhança. Por fim, em termos de teoria, vamos ao estudo de simulação, uma aplicação. Para avaliar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança, no MLG no caso, nós utilizaremos um método de Monte Carlo. Nossa suposição será que y é da família exponencial θφ com g de μ beta 1 mais beta 2x. Serão 5.000 réplicas para tamanho de amostra 10, 20, 40, 80, 160. Para a distribuição normal com ligação à identidade, isto é, esse aqui é o caso do modelo de regressão normal linear. Bernoulli, ligação logito, que vocês podem encontrar na literatura como regressão logística, e Gamo, ligação log. Os valores verdadeiros para beta, o vetor beta é 1 e 1, isto é, eu vou assumir que aqui é 1, esse beta 2 também é igual a 1. E φ igual a 10. Lembrando que na Bernoulli não tem parâmetro de precisão, então no caso φ é igual a 1. O desempenho será avaliado através do viés absoluto e do erro quadrático médio, o EQM. Sem perda de generalidade, o viés absoluto e o EQM do estimador de um parâmetro delta são dados respectivamente por o viés absoluto é o módulo do delta chapéu de Monte Carlo menos delta verdadeira. O EQM, vamos somar 5.000 vezes, no fundo é uma média, do delta estimado para cada réplica menos o delta verdadeiro, tudo isso ao quadrado. Lembrando que o delta de Monte Carlo nada mais é que a média das estimativas
para cada réplica de Monte Carlo, no caso de máxima verossimilhança. Então vamos lá, aqui é o viés absoluto no modelo normal, por beta 1, beta 2 e por φ. Lembrando que φ é 1 sobre sigma 2. Então vendo que à medida que o tamanho de amostra cresce, o viés absoluto tende a ir para zero. Nos betas já são praticamente nulos. Como a escala são a mesma escala, aqui a gente não consegue ver claramente, mas há um pequeno viés. Mas à medida que o tamanho de amostra cresce, ele tende a ir para zero. Por φ, ele é bem grande no começo e reduz, mas mesmo para N de 160, ele é um pouco considerado, em torno de 1. O EQM também convergiu para zero, mas por φ demorou um pouquinho para caminhar para o zero. Para Bernoulli já lembrando que não tem φ aqui, o viés absoluto vai para zero a partir do tamanho N40. Para N10 e 20 ainda está bem considerado. Note que aqui mais do que 30. Pode ser porque a Bernoulli é uma variável discreta. EQM, mesmo comportamento, N10 e 20 são valores grandes. Tem uma flutuação aqui, era pequeno, cresceu, diminuiu, mas está convergindo para o zero. No EQM do beta 2 também muito alto, note que é muito alto. Aumentou, depois com N40 foi caminhando. Para o modelo gama, o comportamento é muito semelhante com o da normal. De maneira geral, para tamanho de amostras grandes, 80 e 60, os estimadores para beta e φ têm viés absoluto e EQM próximos a zero, embora por φ não é tão próximo de zero assim. Para amostras pequenas, 10 e 20, o estimador de φ parece não ser confiável. No caso da Bernoulli, o estimador de beta também retornou estimativas longe dos valores verdadeiros, e também com grande EQM, que indica uma certa variabilidade. Então é bom tomar cuidado com esses modelos para tamanhos de amostras pequenos. Ou pensar em métodos de correção, que é a linha de pesquisa desse que vos fala. Por fim, referência bibliográfica, na aula de hoje somente o artigo original que propôs, que apresentou, formalizou os modelos lineares generalizados. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail ou pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material, onde também, para quem estiver recebendo de fora, esse material também vai estar disponível na minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.